Boa noite, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, que a graça do Senhor Jesus esteja envolvendo a todos. Nesta noite iremos ver os textos dissertativos. Vamos observar uma das técnicas, entre tantas técnicas que a nossa língua nos oferece. Vamos observar, escutem atentamente e qualquer dúvida, nós iremos estar com vocês interagindo no grupo, ok? Vamos ver aqui os slides para te ajudar na visualização. A parte técnica aqui é fabulosa. Atenção um pouquinho. Olha, como às vezes tem slide que a tela corta, eu vou minimizar, vocês vão só me escutar, tá bom? Também não vou ficar perdendo muito, não tem muito o que ver, mas escutar, escutem atentamente. Bem, gente, dentro do texto dissertativo, que é um texto em que nós temos a grande oportunidade de argumentarmos, de defendermos as nossas ideias, embora que às vezes em algum concurso nós somos obrigados, né, a defender, a argumentar sobre algo que está ali sendo dado, imposto para você, porque é um concurso. Mas, na verdade, o texto dissertativo, nós nos envolvemos com um objetivo de dissertarmos, de defendermos ou de acusarmos. Nós vamos ali estar argumentando em prol daquela temática, certo? Então, vamos começar pelo título e pelo tema. Existe alguma diferença? São distintos ou não? Sim, são distintos. O título e o tema não é a mesma coisa. O título é uma expressão vaga, curta. Por exemplo, a educação é um título, o futebol é um título, o clone é um título, coronavírus, um título. Ai, o mundo moderno é um título, porque o título sempre vai ser uma expressão curta. Normalmente não vem com verbo, certo? E o título não vai, assim, ele trata de uma forma generalizada. Já o tema não. O tema é uma expressão mais ampla e definida. Normalmente vem com verbo e você vai expressar o que você pensa. O que você pensa sobre a educação? O que é que você vai defender a respeito da educação? O que você pensa sobre o futebol, sobre a coronavírus? O que é que você pensa sobre a dança, sobre o mundo moderno? Então, vamos aqui ver como exemplo esta temática. O mundo moderno caminha para a sua própria destruição. Então, aqui você está expressando, declarando o que você pensa, a temática, o eixo temático, o que você vai defender. Você vai defender, você vai falar a respeito deste mundo moderno, mas na sua cabeça, faz de conta, não é? Que na sua cabeça você acha que ele está indo para a sua própria destruição. O pior é quando você tem que fazer uma redação com essa temática e que você pensa o contrário. Só que mesmo pensando ao contrário, você vai ter que defender com muita força, com muita eficácia, não é? Tratando-se um de um concurso, tá? Então, gente, vocês viram a diferença, né? Você vai falar sobre o mundo moderno, de repente você acha que o mundo moderno caminha para um sucesso, para o apogeu, sei lá, do que você aí pensa, né? Imagina algo que você pense a respeito do mundo moderno, para um grande avanço, um avanço extraordinário, mas vamos tratar aqui o mundo moderno caminhando para a sua própria destruição. Vamos trabalhar com esta temática. Esta temática não é minha, não é tua, é de um outro autor, de um livro que eu trouxe para vocês. Essa técnica também vem deste livro. E aí, vamos ver o que as formas do bolo.
os ingredientes do bolo. Qual é a forma desse bolo, dessa dissertação? Normalmente nós temos o quê? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, nessa introdução, nós vamos começar trabalhando com ela. Ela é de suma importância, ela vai te definir. A introdução é algo assim que, se a gente não começa bem, eita, fica difícil, não é? Se não põe gasolina direito no carro, suficiente, se não olha o olho, não começa bem, no meio do caminho a coisa pode ficar complicada, não é isso? Então, a introdução, nós precisamos dar bastante atenção. Normalmente, um parágrafo mais curto do que o desenvolvimento. Normalmente, o desenvolvimento está onde você vai colocar os argumentos. Nós vamos tratar do desenvolvimento depois, vão ser alguns parágrafos, e a introdução sempre é menor, certo? Independente da quantidade de linhas que você tenha que fazer essa sua redação, normalmente a introdução vai ser menor do que o desenvolvimento e do que a conclusão, tá bom? Então, isso é importante você também observar, não é? Vejamos aqui alguns pontos importantes da introdução. Devemos deixar claro, muito claro, o assunto que será defendido. A introdução, ela deve situar o leitor. É como uma apresentação do trabalho, como numa monografia, um TCC, né? Então, amplie o tema. Aqui já vem uma técnicazinha. Essa técnica é bem simples, mas ela é muito interessante, que ela te ajuda a você não se perder, a você saber exatamente o que você quer, o que você quer defender. Isso vai te ajudar a te situar, para que você possa situar o leitor que vai estar desfrutando do seu texto dissertativo. Então, vamos lá, essa técnica, especialmente para esse estilo. Existem inúmeras técnicas. Na introdução, você pode começar com uma pergunta retórica, com o pensamento de um cientista, mas vamos ver esse modelo, que é um modelo, inclusive, muito bem aceito em todos os concursos, você se dará muito bem, ok? Então, vamos começar por ele. Aí você pode fazer, você pega o seu tema, você já sabe qual é o seu tema, e agora você vai ampliar o seu tema fazendo uma pergunta. A pergunta, por quê? Você faz essa pergunta, por quê, ao seu tema. Se você não tem um tema, se alguém deu somente o título, você vai observar o tema. Se já é dado o tema, então você vai, aí já fica mais fácil por um lado, né? E você vai fazer a pergunta. Normalmente, dependendo da quantidade de linhas, você pode trazer 2 respostas ou 3 respostas, tá? Porque você depois vai ter que, no desenvolvimento, argumentar sobre cada aspecto que você menciona ali na introdução. Então, isso é um detalhe muito importante para que você observe. Então, veja só aqui, quando você vai fazer a pergunta ao texto, você pode encontrar 3 respostas, digamos. Vamos pensar em 3 respostas. Por que o mundo moderno caminha para a sua própria destruição? Então, você faz essa pergunta, não é? Por quê? Por que o mundo moderno caminha para a sua própria destruição? Esse é o seu tema. Se o tema fosse outro, por que o mundo moderno caminha para um grande avanço? Você vai fazer a pergunta ao tema, no seu rascunho. Digamos que você encontrou essas respostas. Tem havido inúmeros conflitos internacionais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico, permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Então, você não vai mais. Aqui já chega, é o máximo de resposta que você pode ter. Vejam só, são respostas bem objetivas. Você não vai desenvolver esses assuntos agora.
Você só está respondendo e essa resposta tem que ser seca, sucinta e objetiva, ok? Depois que você faz essa pergunta e tem essas respostas, então agora você vai ter que unir essas frases para você formular o seu parágrafo. Então, você vai unir essas frases com os conectores discursivos, conectores, conectivos, articuladores, que são palavrinhas que vão proporcionar você ligar uma frasezinha a outra, não é? Esses segmentos linguísticos, que é uma frase. Numa frase, às vezes, você precisa de um conector. Depois você quer pegar mais de uma frase a outra, e aí torna um período, e esse período você quer formar um parágrafo. Então, você vai unindo esses segmentos linguísticos com esses conectivos, esses conectores, esses articuladores, não é? Cada pessoa usa uma palavra diferente, mas que, na verdade, é o mesmo pensamento, o mesmo significado. Então, esses conectivos discursivos existem inúmeros. Nós podemos depois ver uma aula tratando de mais, mas aqui vou pincelar somente alguns. Existem os conectivos que adicionam, não é? São até as conjunções coordenativas, elas também são usadas para adicionar as aditivas e, mas também. Então, veja só, adicionando, você pode usar a conjunção "e", você pode usar "além disso", "além do mais", "ainda", "mas também", "pela mesma razão". Então, todas essas palavrinhas você pode utilizar para unir uma frase a outra, um parágrafo a outro, de finalidade, a fim de que, com o intuito de, para que. Quando você quer opinar, trazer uma opinião, parece-me que, em nosso entender, então você pode utilizar esses conectores, não é? Quando indica condição, se, salvo se, supondo que, enfatizando, na verdade, como vimos. Então, esses articuladores, eles te ajudam para unir as frases. Vamos ver agora, vamos unir essas frases aqui, formando um só parágrafo. Vamos ver os conectores que foram usados. Aí você pega dessa técnica o seu tema, o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Aqui foi a sua temática. Aí você vai unir o seu tema com as respostas da pergunta que você fez. Você não fez o seu rascunho? Por que o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição? Por que o mundo moderno caminha para um grande avanço, se fosse esse o seu tema, não é? Aí você vai unir as frases. Olha aqui um articulador que traz uma expressão de explicação, um conector. Pois, pois tem havido inúmeros conflitos internacionais. Aí agora você vai unir uma oração a outra, uma frase a outra, com vírgula. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico, que foi a outra resposta que você encontrou. Agora você vai usar um outro conector para introduzir a outra resposta, formando assim um parágrafo. E, além do mais, permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Veja, observe como são fabulosos, extraordinários esses conectores. Como diz o meu pastor, eles são fantásticos. Então, gente, olha, não deixa de ter atenção. Veja como foi fácil, veja como foi simples. Eu vou repetir. O tema é trazido para você. O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Aí o que você faz? Você pega a palavrinha por quê? Faz a pergunta por que o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição? Ou seja, você faz a pergunta ao seu tema e procura responder com 3 frases bem sucintas, bem objetivas, que tenham a ver com a resposta à pergunta que você fez. Aqui ele está dizendo que o mundo caminha para a destruição, por quê?
porque tem, né, os conflitos internacionais, o meio ambiente traz esse transtorno, a catástrofe nuclear, tudo traz essa, propicia, não é? Traz como consequência a destruição do mundo. Então, o autor do livro encontrou essas respostas bem apropriadas, bem permitentes, né, elas são realmente têm tudo a ver. E ele usou para formar o seu parágrafo da sua introdução, que é o seu primeiro parágrafo, onde você vai deixar claro o que você vai defender, o que você pensa a respeito do mundo moderno. Então, você usa os conectores, né, pois tem havido inúmeros conflitos internacionais. Aí põe uma vírgula para unir a outra frase. O meio ambiente encontra-se ameaçado por ser o desequilíbrio ecológico. E, além do mais, outro conector, permanece o perigo de uma catástrofe nuclear, ok? Não é fácil? Agora vamos para o grupo interagir. Eu quero que você me diga se teve alguma dúvida e também você vai criar o seu parágrafo, a sua introdução. E a temática agora vai ser outra. Vai ser o seguinte: o mundo moderno caminha atualmente para um grande avanço, ok? O mundo moderno caminha atualmente para um grande avanço, ok? Então vamos lá? Até já já!